Seu cérebro aumentará cerca de 2% de tamanho se você se aventurar no espaço. Sob a gravidade normal, acredita-se que o fluido no cérebro desça naturalmente quando estamos em pé, mas há evidências de que a falta de gravidade impede isso, e é por isso que o fluido se acumula no cérebro e no crânio. Enquanto um ramalhete de flores pode ser cheiroso para você, há pessoas com cacosmia que discordam. Elas percebem todos os cheiros como algo fedorento. Falando nisso, de todos os sentidos que temos, o olfato é o mais apurado. Lembramos de 65% dos cheiros depois de um ano e apenas 50% do que vimos nas últimas 3 semanas. Também temos um nariz novo a cada 28 dias, pois as células dele são renovadas a cada 4 semanas. Nós não sentimos cheiro quando dormimos. Bem, é claro, a menos que não tomemos banho há um tempo. O olfato adormece junto conosco, por isso é quase impossível sentir um vazamento de gás à noite. Enquanto dormimos, podemos confiar apenas nos sons, pois o sono pode ser interrompido por um barulho. Quase metade de suas papilas gustativas terá desaparecido quando você completar 60 anos. Então, pode ser que finalmente comece a comer brócolis nessa idade. O sentido do olfato também fica menos aguçado conforme se envelhece. Quanto ao paladar, mais uma vez, confiamos principalmente no nosso olfato, uma vez que ele nos ajuda a sentir até 95% do sabor. Sem o olfato, seria difícil distinguir uma maçã de um nabo. Ao tossir, você solta o ar a cerca de 100 km por hora. Ei, multa gravíssima por ultrapassar o limite de velocidade. Soluçar é um processo de 2 etapas. Primeiro você puxa muito ar por causa de um espasmo muscular e então, pá! As vias respiratórias fecham, o ar fica bloqueado e o famoso som sai. Precisamos dos ouvidos não apenas para ouvir, mas também para ter equilíbrio. Nosso sistema vestibular fica no ouvido interno. Os canais dele contêm fluido e sensores minúsculos que ajudam a manter o equilíbrio. A propósito, os ouvidos têm ossos. Esses são os únicos que nunca crescem. Podemos ouvir graças a esses rapazinhos, pois eles transmitem vibrações sonoras. Os médicos o chamam de cadeia ossicular. Ela é composta pelo martelo, pela bigorna e pelo estribo, que são partes integrantes do ouvido médio. Nossas orelhas continuam crescendo ao longo da vida. Elas também suam, e a cera é, na verdade, o tipo de suor que produzem. Aliás, o nariz também não para de crescer. Talvez por causa de tantas mentiras. O coração é o único músculo que nunca se cansa. A aorta é enorme. Seu diâmetro é quase tão grande quanto o de uma mangueira de jardim. Todos os ossos do nosso corpo estão conectados uns aos outros, exceto o hioide, que não se articula com nenhum outro. Esse osso serve de suporte para sua língua e é um dos mais raros de quebrar. Se você fica com os olhos vermelhos nas fotos, põe a culpa no reflexo da luz. O flash salta dos capilares da sua retina, criando esse efeito. Quanto aos olhos, a câmera mais incrível até agora tem 200 megapixels. O olho humano tem 576. É por isso que o pôr do sol fica muito melhor ao vivo do que nas fotos. Uma montanha-russa realmente joga e espalha seus órgãos. Quando você sente que seu estômago está caindo, ele realmente está se virando dentro do seu corpo. Os lábios são muito mais sensíveis do que os dedos, com cerca de 1 milhão de terminações nervosas. Eles são 100 vezes mais sensíveis do que as pontas dos dedos. Ranhuras e sulcos tornam nossa impressão labial única, assim como as impressões digitais. Elas também não mudam ao longo da nossa vida. Aliás, a impressão da língua também é única. Embora todas as pessoas na Terra tenham um cheiro absolutamente único, gêmeos idênticos têm o mesmo cheiro. Deve ser porque eles possuem genes idênticos. Normalmente, perdemos cerca de 50 a 150 fios de cabelo por dia. A vida média de um cabelo é de 5 anos. E assim que um velho se despede de seu couro cabeludo, um novo começa a crescer imediatamente. Você carrega no seu corpo bactérias suficientes para encher uma lata. Elas representam cerca de 1,5 a 2 quilos do seu peso, o que representa 2% do seu peso total. Ainda assim, a maioria delas é de resíduos do nosso corpo. Um ser humano tem cerca de 20 mil a 25 mil genes. Parece impressionante, não é? Bem, os flocos de milho possuem mais genes do que nós. Finalmente trata-se de sofisticação, não de quantidade. De qualquer forma, flocos de milho, 1. Humanos, 0. Somos formados por muitos elementos químicos, incluindo ferro. A quantidade dele em nossos corpos é suficiente para produzir 3 pregos, cada um com 2,5 cm de comprimento.
O carbono que temos pode ser usado para fazer 900 lápis. Nossas penas podem ser aproveitadas para fazer canetas de pena. Espere, penas são dos pássaros. Deixa pra lá. Nosso fígado tem um superpoder de regeneração se parte dele for removida. Ele pode voltar ao tamanho de que seu corpo precisa. A gordura ajuda nosso corpo a consumir vitaminas, tais como A, D, K e E, que podem ser absorvidas adequadamente somente quando dissolvidas nela. Temos gordura suficiente para produzir 7 barras de sabão. Não tente fazer isso em casa. Quando estamos acordados, nosso cérebro pode produzir energia suficiente para ligar uma lâmpada elétrica. Ele tem 10 watts de potência. Nossos umbigos têm uma enciclopédia animal dentro deles, com uma gama de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas delas também podem ser encontradas no solo do Japão e até mesmo nas calotas polares. Nossos corpos realmente brilham. De qualquer forma, não conseguimos ver isso a olho nu, pois a luz que emitimos é 1000 vezes menos intensa do que o nível mínimo que podemos perceber. Falando nisso, a cor carmim, usada nos blushes e batons, é uma tintura vermelha feita de besouros triturados. Eca! A saliva ajuda a sentir o sabor da comida. Nossas papilas gustativas ficam prontas para perceber o gosto apenas quando o alimento é dissolvido pela saliva. Um cílio surge e dura por apenas 150 dias. O recordista mundial tinha cerca de 7 centímetros de comprimento. Os cílios também são lar de pequenos ácaros. Piscamos cerca de 4.200.000 vezes por ano, pelo menos uma vez a cada 8 segundos. Seria legal se recebêssemos 1 centavo por vez. Ganharíamos mais de $100 por dia. Pode parecer loucura, mas nossos ossos são mais fortes do que muitos materiais de construção. 16 centímetros cúbicos de osso humano podem suportar cerca de 8.600 quilos, o que o torna 4 vezes mais forte que o concreto. A única coisa que deixa nosso tipo de sangue diferente é o açúcar. Os tipos A, B e AB têm açúcares, enquanto o O não tem nenhum. Isso faz dele perfeito para ser doado. Não ter açúcar não deixa o tipo O menos doce. Na verdade, ele atrai os mosquitos ainda mais do que os outros tipos de sangue. Existem apenas 8 tipos de sangue humano, enquanto as vacas têm 800 e possivelmente mais. Tipo assim, mu positivo e mu negativo? Nossas unhas das mãos crescem muito mais rápido do que as dos pés, que se desenvolvem a uma velocidade quase 4 vezes mais devagar, pois sofrem menos danos. Mesmo que a gente tropece com frequência, os hematomas geralmente não duram muito. As unhas não nos ajudam somente a pegar pequenos objetos aleatórios e tirar o papelzinho dos adesivos. Se você não tivesse essa estrutura rígida para tocar, não conseguiria segurar qualquer coisa com firmeza. Poucas pessoas conseguem realmente digerir o leite. A questão é que existe uma enzima especial, vamos chamá-la de uma pequena ajudante, que quebra os açúcares dele. Quando as pessoas crescem, elas ficam sem essa enzima. Esse açúcar é chamado de lactose. Então, adultos que não conseguem digeri-lo são intolerantes a ele. 68% da população mundial não consegue digerir o leite. Se você está dormindo, isso não significa que todo o seu corpo esteja descansando. Na verdade, às vezes, seu cérebro tem que trabalhar ainda mais nesse período. Ele precisa processar milhares de informações, e os relatórios geralmente levam muito tempo. Os humanos não conseguem realizar várias tarefas de uma vez. Precisamos de um tempo para mudar de uma para outra. E se tentarmos resolver várias coisas simultaneamente, isso não será produtivo. Experimente isso. Levante o pé direito e comece a girá-lo no sentido horário. Tente escrever o número 6 com o dedão do pé para cima. Agora confira a direção do movimento do seu pé. Ele está se movendo na direção oposta, porque para escrever o número 6, você precisa fazer um movimento no sentido anti-horário. Na verdade, leva um pouco mais de tempo para começar um novo hábito. Não é 100% verdade que 18 ou 21 dias são suficientes, como muitas pessoas pensam. Esse processo pode levar até 254 dias. Mas em média são necessários 66 dias para que um novo hábito se torne automático.